A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz, que Deus esteja abençoando sua casa, sua vida, sua família. Hoje uma programação um tanto quanto diferente, ladeado aqui do meu grande amigo, pastor William Nelson Fogaça. Isso. É sempre uma honra, é sempre um prazer muito grande a gente poder dividir essa bancada, dividir o púlpito, dividir a igreja, a edificação da igreja. Na verdade, o senhor foi um presente, o senhor e sua casa, o senhor e sua família, foi um presente que nós recebemos como igreja, como casa do Pai, e tem sido uma satisfação. Na verdade, eu tenho uma equipe pastoral maravilhosa, e eu louvo a Deus por essa unidade, esse amor que nós temos, que nos une. Hoje nós vamos estar trabalhando aqui com você. Se você quiser abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, o verso 18, é o texto base, e nós vamos fazer a leitura desse texto, e em seguida o pastor William vai estar compartilhando. Foi uma das palavras que ele compartilhou há poucos dias na casa do Pai, na igreja Nazarena. O texto diz assim, ó: Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, ele contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Nós estávamos comentando agora há pouco, né, sobre essa questão das guerras, dos rumores de guerras, para onde as pessoas concorrem, para onde elas se refugiam, onde elas buscam alívio para essas situações. Pastor Fogaça estava falando que são 14 guerras, né? No momento são 14. 14 guerras em andamento no nosso planeta. O Senhor Jesus, ele disse que nos últimos tempos nós ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras. As pessoas não toleram mais nada, absolutamente nada. Alguns motivos plausíveis até, mas a maioria deles motivos fúteis. E nós vivemos esse ambiente de disputa, de guerra, de batalha por terra, por nação, por herança, enfim, tantas coisas que afligem o coração da humanidade, não é mesmo? Exato. Para mim é uma satisfação poder voltar aqui, pastor, no teu programa. Na verdade não é meu, né? É um programa nosso, né? Então, essa emissora maravilhosa aí que nos acolhe. Ficamos gratos por Amém. isso, né? Glória a Deus, a minha né? saudação a vocês que acompanham sempre o programa, não é? E a gente está vivendo num mundo muito aflitivo. Eu estava vendo hoje, inclusive, a fala de uma autoridade de Israel com o presidente americano, né? Sim. Fala que aconteceu um tempo passado, não muito distante, aonde ela dizia para ele que aqui é assim, senador, aqui é assim, não se assuste. E ele estava muito assustado, porque ele estava visitando lá Israel naquele momento. E ela disse, aqui é assim, e o pior que nós não temos para onde ir. Exatamente. Não é? Eles não têm para onde com quem se socorrer. Uhum. Então, no contexto geral, as pessoas aí estão vivendo mais ou menos assim. As aflições são muitas. Uhum. E muitos não têm para onde ir. Não tem, exatamente. Não tem com quem se socorrer. Uhum. Mas nós temos. Aleluia, glória a Deus. Nós temos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui no programa de hoje. Não é? O texto que o senhor citou está falando de Davi num momento de muita aflição. Davi era um jovem, recém-casado, casou com Mical, a filha de Saul, e Saul era o rei. Sim. Então, quem sabe esse rapaz até pensou, agora estou tranquilo, Estou né? numa família boa. Genro do rei. Genro do rei. Estou protegido, não é? E ele estava no pior lugar. Saul se levantou para matar ele, todo mundo sabe dessa história. E ele teve que fugir da casa dele, teve que deixar a esposa sozinha e fugir. É uma coisa terrível, né? Abandonar a esposa, recém-casado.
ir para um lugar que Pensa não isso. sabia se teria segurança, se teria amparo, de um lugar para outro, de outro lugar para outro. Isso. Uma coisa que eu até comentei na igreja, quanto a isso, ele não podia também se refugiar na casa dos pais. Pois é. Ele já tinha deixado a casa dos pais e não podia voltar para lá, ia pôr em risco a família. Sim. Saul estava a fim de destruir Davi e qualquer outro que se opusesse. Não é? Então ele não tinha como voltar para a casa dele, não tinha como voltar para a casa dos pais dele, não tinha como ir para algum amigo. Quem que ia querer ser amigo de Davi uma hora dessa? Sobrou um só, né? Na verdade, amigo, que era Jonatas. Só né? Jonatas. Pôs a vida em risco. Sim. Foi ameaçado de morte Pois pelo pai. tem mais isso ainda, né? O próprio pai... Então Davi não tinha como se apegar a um amigo que, cara, vem cá, eu vou te proteger, eu vou te esconder. Ninguém faria isso. Ia arriscar a vida por causa de Davi também. Então ele não tinha para onde ir. Só tinha um lugar e foi para onde Davi foi. Que foi o texto que o senhor leu. Ele foi procurar Samuel, que era o profeta, o sacerdote, o juiz de Israel, lá em Ramá, onde ficava uma casa de profetas, onde Samuel instruía. Uma escola de profetas, né? Uhum. Onde eles aprendiam e adoravam a Deus. Davi foi para aquele lugar. E como eu disse, lá não tinha como ele ser protegido do exército de Saul. Não é? Só que eu entendo que Davi não estava procurando proteção física. Ele não tinha. Não tinha quem protegesse ele fisicamente. Não, ele estava só. Essa ideia de ele procurar Samuel. Então, esse é o ponto. Porque, em primeiro lugar, Samuel tinha ungido Davi e profetizado sobre Davi, ou seja, tinha ungido e entregado a ele a promessa de que ele seria o próximo rei. Interessante isso aqui, queridos. Não é? Então, Davi estava, na verdade, se agarrando, quando ele está indo para Samuel, está se agarrando na promessa de Deus. Sintomático, interessante. Entende? Ele estava em busca desta proteção. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Sim. Eu vou para lá. Não é? Então, metaforicamente falando, ele estava em busca, procurando, se agarrando na promessa que recebeu de Deus. Exatamente. Não é? Então, por isso que eu falei, nós temos para onde ir nas nossas aflições, nós temos uma promessa de Deus que Cristo disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Isso é Mateus 16, mas Marcos 16, Mateus 28, ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar a palavra, enfim. E aí ele promete, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É fantástico. Não é? Então, nós temos uma promessa de que Jesus estaria conosco. Onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, lá o Senhor está no meio. Promessa. Isso. Então nós temos essa promessa. E na nossa aflição, eu costumo dizer, as pessoas se revoltam, brigam, se irritam, se deixam tomar pelo ódio. O marido briga com a esposa xinga o marido, brigam com os filhos, ou seja, brigam em casa, a casa vira uma disputa, o ninho deles, que é o lar, vira uma bagunça a casa deles, não é? Eles perdem a paz, literalmente, não é? E por causa de uma aflição que foi gerada por uma necessidade, uma falta de um dinheiro para pagar uma conta, um boleto. Sim. Não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente acaba brigando dentro de casa por coisas que não valem a pena, né? São coisas insignificantes. Na maioria delas não se justifica, né? Exatamente. E aí, eu disse na igreja isso. Se numa hora como essa, de aflição, você não se agarrar no que Deus te prometeu, você só vai piorar a tua situação. Não é? E eu costumo dizer, para onde eu vou quando estou aflito? Interessante a pergunta. Eu vou para dentro do meu quarto, sozinho, fecho a porta
e vou orar com aquele que me prometeu. Sim, exatamente. Está comigo o tempo todo. Aquele que disse assim, Salmo 50:15, na parte B do versículo, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e você me glorificará. É o que eu faço quando estou aflito. Eu vou falar com aquele que prometeu me livrar. Na verdade, o Senhor Jesus deu essa recomendação, né? Entra no teu quarto. Sim, ele aconselhou. Não que seja um método. Não é um método, mas é uma excelente orientação. Sim. Né? Porque lá não tem ninguém nos criticando, não tem ninguém nos vendo, não tem barulho, não tem nada. Então o quarto é o melhor lugar para a gente estar e derramar o nosso coração perante o Senhor. Isso. Qual a solução que eu terei na hora da minha aflição brigando contigo? Ou com a minha esposa, ou a esposa... Qual o benefício que vai me trazer? Não vai agravar o problema? Com certeza vai. Não é? Então, Davi poderia ter brigado com Mical, xingado ela. O teu pai é um louco, o teu pai é um estúpido, o teu pai é um assassino, entendeu? Que é uma das coisas que acaba acontecendo. A gente que trabalha com casais sabe que isso é uma realidade, né? Um acusa a família do outro, o teu pai, tua mãe, o sogro, a sogra, e acaba virando... O marido fala para ele, você é a cara da tua mãe. Isso. Pronto. Acabou, pronto. Virou no inferno. Então, você é igualzinho ao teu pai, ela falando pro marido. Exatamente, Eu já escutei isso. Então, são erros grotescos que não resolvem. Davi correu para a promessa que tinha recebido de Deus. Sim. Então Davi estava buscando proteção espiritual, na verdade. Uma cobertura, né? Isso. É como se Samuel fosse uma espécie de pai espiritual, né? O senhor levantou uma questão excelente. Era isso. Porque quando eu vou orar a Deus nas minhas aflições, lembrando das promessas que Deus me fez, e isso é uma proteção. Sim. Não é? É como que se eu tivesse... É como se eu fosse aquele pintinho que Jesus fala quando está chegando em Jerusalém, me colocando debaixo das asas dele. Não é? Então, quando eu creio na promessa e eu me agarro nela, eu estou me protegendo, eu estou buscando a verdadeira proteção. Verdade. Presta atenção nisso aqui, isso é importante. Não é? Estou buscando a verdadeira proteção. E é o que Davi estava fazendo. Lá ele se sentia protegido. Com lugar Samuel. De amparo, né? Lugar de amparo. Isso. De guarida. Porque Deus é exatamente isso. Deus não é um cara distante, alheio, indiferente com o que está acontecendo aqui. Deus permitiu. Onde Deus estava quando os assassinos do Hamas entraram em kibbutz e degolaram 40 crianças? Tem gente que vai falar isso. Sim. Tem gente que vai. Não é? São questionamentos naturais, né? Porque não entende Deus. Mas as pessoas fazem isso, porque não conhece Deus. Não é? Deus não é esse cara distante. Não. Deus é presente na angústia da gente. O Salmo 46 diz o quê? Verso 1. Por favor, recita ele. Tu és o Deus de refúgio e fortaleza, socorro. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Bem presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? Tá vendo? Numa outra versão diz na hora da angústia. Sim. Não é? Então Deus é esse, Deus é Deus bem presente. Então na hora da tua aflição você tem que ir para Deus, camarada. Você tem que correr para Ele. De que forma? Faça como eu faço, se fecha no teu quarto e ora a Deus. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Não é recitar alguma coisa. É uma conversa, fala do que está dentro de você para Ele. Certamente. Orar é isso. E Davi estava... E pensa o que Davi... O quanto derramou a alma dele quando chegou lá em Samuel. Quando viu Samuel, deve ter corrido e abraçado o profeta. Sem dúvida. Não é? E já foi derramando o coração dele. Olha, profeta, está acontecendo isso. Eu tive que fugir. Saul está atrás de mim assim, assim, assim. Ele contou tudo. Derramou a alma dele. A liberdade de abrir o coração, né? Com alguém que vai entender a luta, que vai entender o problema que está passando, né? Isso. Davi estava fazendo isso. Não é? Com Samuel também estava
o conselho de Deus. E quando eu digo o conselho de Deus, estou falando a palavra de Deus. Ele, sobre ele estava o Espírito de Deus naqueles dias, ele era o profeta, ele era aquele que falava em nome de Deus. Exato. Não é? Então, em outras palavras, Davi estava correndo para a palavra de Deus. Bem isso aí. Não é? E a palavra de Deus, Hebreus 4, se não me engano, o versículo eu não me lembro, eu acho que é 12, 4:12. Está escrito que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Tá vendo? Lidaço. Ela é viva e ela é eficaz. Quando eu digo viva, ou quando a Bíblia diz que ela é viva, é porque ela está ativa. Isso aqui não é um livro morto. Exatamente. Não é um texto morto que eu escrevi, não é? Que você lê agora, enfim. É um livro, uma palavra ativa. Viva. Como assim? Se você crê no que está escrito, ela se cumpre para você. Na verdade, é o Espírito Santo que vivifica essa palavra. Exatamente. Dentro de uma situação vivencial, dentro de uma situação, né, de aflição, de conflito, de problema, de luta, como é o caso que nós estamos vendo aqui. Isso. O Espírito Santo ele vem e ele é como se ele renovasse essa palavra, né, na vida da gente. Né? Exatamente. Essa palavra viva, eficaz, tem esse poder de te levantar das tuas aflições, de te levantar da tua depressão. Sim, não é? Eu creio nisso. De te tirar do teu medo. Porque agora você viu que tem uma promessa de Deus em teu favor e você crê, você se agarra nisso. Isso te levanta com certeza do teu medo. Não é? Porque você compôs um hino nessa direção, né? Não lembra? São tantas, né? Agora não sei qual seria. Sobre promessa? Algum hino que fala de promessa? Eu tenho muito. Na verdade, as minhas canções são canções de fé. Exatamente. Então, muitas delas falam desse tema. Por exemplo, eu compus uma chamada Deus é Fiel, que diz assim, ó: ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. O que ele disse vai acontecer na minha vida. Coisa linda. As promessas que Deus faz verdadeiras são, nelas há poder e grande unção, e transforma a vida. Mesmo que as circunstâncias me digam que não e venham sufocando meu coração, Deus não vai tardar. Glória a Deus. Minha mente continua focada no céu, toda aprovação e luta será réu, pois Deus é fiel. Meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. Essa é uma canção que fala de aplaudir de pé, né? De crer na promessa que Deus fez. Verdade, bem não isso é? aí. Ele é fiel para cumprir. Então, a palavra de Deus, se você crê na Bíblia, sabe, vou dizer uma coisa para você, não adianta você deixar a tua Bíblia aberta aí na tua casa, na tua empresa, em algum texto famoso, como Salmo 91, Salmo 23, ou sei lá. Ela não é um amuleto, ela não funciona assim. Não é dessa maneira. Ela funciona se você crê, entender e crer no que está escrito. Exato, é o Espírito que vivifica. Isso, né? Aí essa palavra, ela se torna viva para você, e aí ela tira você
dos teus medos, das tuas depressões, das tuas aflições, enfim. A palavra de Deus é viva, não é? Então, independente do que está acontecendo, eu creio, e isso me mantém vivo. Davi correu para essas coisas. Lá não tinha proteção física, militar. Não tinha. Nenhuma. Não é? Então, eram só profetas, né? Só gente aprendendo a ouvir Deus, né? Ele estava em busca de coisas espirituais. Não é? Coisas espirituais. Eu acho que o nosso tempo está indo embora, pastor. Que coisa, né? Não dá nem tempo de ouvir mais um hino aí. Pois é. Eu gosto muito dessa aqui. Isso aqui é uma canção de Tommy Cummey. Tommy Cummey era líder de louvor do ministério de Billy Graham. Olha só que lindo. Ele tem muita música boa, e essa daqui é uma que ele escreveu, que diz assim, ó: minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Coisa linda. Vamos orar, gente. Nosso Pai, nós agradecemos porque a Tua presença é real, a Tua presença é constante. Nos maiores dramas, nas maiores lutas da nossa vida, a Tua presença, ela é experimentada. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor jamais nos abandona. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, és o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nós assim declaramos, nós assim confessamos e contamos com Tua presença eterna. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Pastor Fogaça, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco, e nós oramos para que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, e permaneçam dessa maneira em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus abençoe. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.
o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias.